Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 11 de julho, a gente está começando o episódio número 125 da nossa série de diálogos, como sempre, às quintas-feiras, com o patrocínio do programa Jovens Talentos da Natura. Se você quer checar o que a Natura tem para você, entre aí, natura.net/jovens talentos. Você vai encontrar um mundo de oportunidades para você lá, não só para você se aproximar da Natura, trabalhar na Natura, mas também para você se autodesenvolver, para você desenvolver as suas habilidades, os seus talentos, os seus desejos, poder criar uma grande reflexão sobre a sua vida. Certamente você vai encontrar coisas muito legais lá. natura.net/jovens talentos. Olha, nós estamos começando hoje no dia 11, um pouquinho atrasados. As manifestações em São Paulo continuam intensas, atrapalhando a cidade de alguma maneira e, obviamente, mostrando as razões por que elas estão aí, né? Elas continuam já há algumas semanas e é por isso que a gente hoje está começando alguns minutos atrasados, mas a gente quis manter o nosso webcast porque o nosso convidado de hoje é um cara muito especial, ele já está aqui do meu ladinho. Cláudio, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos e desculpem o atraso. É um prazer ter você aqui e a gente se conheceu virtualmente, digitalmente. Essa é uma história que depois a gente pode contar. Mas hoje eu queria aproveitar os minutos que a gente tem para dialogar, para conhecer um pouco da tua história especialmente, né? Eu queria trazer essa tua história. Eu sei que você já publicou isso num blog. Eu estava lendo o blog. É sensacional a tua experiência de vida de Brasil, né? Você foi em vários lugares do Brasil onde eu acho que a maioria das pessoas não tem a menor oportunidade de ir, né? E eu queria resgatar essa história, se você puder contar para nós. Quem que é o Cláudio? Claro, claro. E é engraçado essa história do blog que a Iracema falou e eu lembrei aqui. Tinha uma lembrança muito pouca que eu tinha publicado ele. Já faz algum tempo que eu não atualizo, acho que desde o ano passado, né? E é um blog em que eu resolvi sentar. Eu sempre gostava de contar a minha história porque eu acredito que quando você conta a sua história, de alguma maneira você está revivendo ela a cada momento que você conta, né? E aí eu resolvi escrever até para cronometrar isso, porque às vezes eu contava, pulava alguma coisa, aí depois eu, conversando com alguém, voltava naquele assunto e falou, você não tinha me falado isso. Eu falei, é tanta coisa para falar num papo só, né? Então lá está um pouco cronometrado isso. Eu sou cearense, né? Nasci no município de Araripe, que é na divisa ali do Ceará com Pernambuco, uma cidade razoavelmente pequena, mas eu não nasci na cidade exatamente, ainda foi numa vila dessa cidade. Então, imagina só o lugar como era pequeno. Quando a gente fala de um município pequeno, nós estamos falando de quantas pessoas? A última vez que eu vi no Wikipedia, alguma coisa assim, era cerca de, se não me engano, 12 mil habitantes, 12 algo mil assim. Mas eu não estou certo disso. E aí, muito pequeno, a minha irmã é mais velha. São 4 filhos, 3 irmãos que eu tenho. São, no total, 2 casais. Então, eu sou o segundo, mas sou o homem mais velho, né? Tem irmã mais velha. Então, nós dois, os 2 primeiros filhos, nasceram lá no Ceará ainda. Minha mãe casou muito cedo com meu pai, quando ela tinha cerca de 16 anos. Então, ela já teve a minha irmã em seguida. Aqui tem uma foto da sua família, né, no blog. Você coloca Tem, aqui, ali né? eu era pequeno, Deixa eu ver se eu com trago o pra balão turma na aqui, olha mão. só. Ops, espera aí. Deixa eu trazer aqui para a turma aqui, ó. Pera lá, aqui, ó. Tem você aqui, né? Isso. Você é esse baixinho aqui, não? Sou esse barrigudinho aí. Sua família, seus irmãos, Isso. sua mãe, seu pai, tá aqui atrás? Exato. Seus Minha irmãos, avó, quem são? com a bolo na mão, que é mãe do meu pai. Quem que é sua avó? Cadê sua avó? Essa aqui está com bolo na mão. Essa aqui? Não. Essa de branco. Essa aqui, sua avó. Isso. Sua mãe quem é? Essa com cinto amarelo e Essa o é sua colete mãe. preto. Sua Isso, minha mãe. mãe. Esse? Esse é um tio. Seu tio. Isso. Seus irmãos estão aqui. Essa é minha irmã mais velha. Sua Os meus irmã. outros irmãos ainda não tinham nascido nessa época. Ah, tá. E aí, em busca de melhores condições de vida, pelo menos isso quando eu era muito pequeno, meus pais que me falaram isso, né? Eles mudaram para o Maranhão, que é a terra natal do meu pai. A minha mãe é cearense, né? Meu pai era maranhense. E foi também no interior do Maranhão. Dessa época eu não lembro muito bem, porque eu era muito pequeno. A gente passou cerca de 2 ou 3 anos lá em Maranhão, na cidade, eu creio que era Vargem Grande, onde a minha tia mora lá hoje. Eu fui, na última vez que fui no Ceará, eu visitei. E aí, depois do Maranhão, a gente foi para o Pará, que foi onde eu comecei a estudar. Então, eu lembro de ser o meu primeiro contato assim, com a escola foi no Pará. Era uma região que a gente vivia, que é conhecida por aqueles conflitos de terra, né?
Então, Paragominas, eu creio que era a cidade. Então, eu lembro disso ainda, mesmo pequeno, ainda tenho essas coisas na memória, de conflitos de terra, de mandarem matar alguém por causa dos conflitos de terra. Então, essa ideia é muito viva na cabeça. E aí, em sequência, a gente foi para Macapá, onde nasceu meu irmão, que hoje tem 18 anos. Você saiu do Nordeste e foi para o Norte. Fui para o Norte. Porque como meu pai era pedreiro, de que ele se entende por gente, então ele ia em busca de lugares que tivessem construção, né? Claro. Diziam para ele, olha, no Amapá estão construindo muita casa, então lá vai ter trabalho. Então a gente vendia tudo que tinha, o pouco que tinha, e se mudava com toda a família. E levava os filhos junto. E que Levava idade tudo isso aí junto. que você tinha? No Macapá eu tinha aproximadamente 7 anos já. 7 anos. Mas a gente também não ficou muito tempo, eu creio que no máximo 2 a 3 anos no Macapá, que é a capital do Amapá, né? E aí, em sequência, a gente mudou para Roraima. Roraima foi a mudança mais drástica, né? Que muita gente não conhece o lugar, é como o Acre, praticamente. Né? Dizem que não existe, mas existe, né? Eu não conheço ainda, conheço... Tem essa brincadeira, né? Dizem Sim, que tem, não existe, tem. né? Mas, enfim. E aí, em Roraima é onde eu tenho a maior lembrança, porque foi lá que eu passei 9 anos, durante ali a adolescência e o começo ali da juventude. Então, é lá que eu tenho a maior lembrança, assim, de vida mesmo. Passei meus 9 anos lá, onde nasceu a minha irmã mais nova e o meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha. E lá também foi da mesma maneira. E Roraima foi marcante também, porque quando a gente chegou lá, não deu para comprar uma casa como a gente fazia nos outros lugares. A gente vendia tudo, chegava num lugar, tinha um dinheiro para comprar uma casa simples, casa de 5 mil, 6 mil reais. E aí, chegando em Roraima, não deu, porque era uma capital, né? Então o custo de vida era maior, embora sendo, comparado com as outras capitais, um pouco menor. E aí, chegando em Boa Vista, eu lembro que a gente invadiu mesmo, porque lá é típico ter o lavrado, que é como se fosse uma vegetação baixa, de árvores baixas e um pouco seca. Como uma fruta que eu lembro que tinha muito nesses lavrados era murici. Acho que pouca gente conhece essa fruta, são os carocinhos bem pequenininhos assim. Então, a gente invadiu e dali a gente construía a nossa casa. Então, eu lembro disso porque a gente construiu a nossa casa desde o primeiro dia. Você entrou num terreno vazio, foi lá e construiu tua casa. Aí tinha aquele conflito, né, de quando você está invadindo um lugar. Eu lembro disso bem assim. Então, a gente construiu primeiro uma casa de lona, depois uma de madeira. Aí, com 5 anos depois, a de alvenaria. Meu pai construiu uma de madeira em cima da de alvenaria. Então, nossa casa era a única 2 andares que eu conhecia lá. Em cima era de madeira. O chão era de madeira. Era incrível, assim. E aí, de Roraima, foi a mudança mais drástica de novo, que a gente pegou tudo, voltou de Roraima para o Ceará. Você voltou para... Eu já tinha meus 16, 17 anos. Que estava no 2º ano do ensino médio, eu lembro disso. Vendemos tudo. E, imagina, mudar de Roraima para o Ceará não é fácil, porque... É um dia de Boa Vista para Manaus de ônibus. Claro. Isso com 7 pessoas, né? Meu pai, minha mãe, os 4 filhos e meu sobrinho. E algumas coisas que a gente tinha que levar, como fogão, umas coisas que a gente não conseguiu vender. Então, a gente levava, porque se a gente chegasse no lugar de mãos vazias também não era bom. Então, aí foi um dia de ônibus de Manaus, de Boa Vista para Manaus. Mais 3 a 4 dias de navio de Manaus para Belém. Mais 3 dias de ônibus de Belém até o Araripe, que a gente voltou para o Araripe, que é onde mora minha avó. Com todas as coisas de vocês, todos os pertences que vocês... O pouco que a gente não conseguiu vender, roupa sim, você levou. Né? O básico, sim. E aí é uma viagem longa, porque quase que o ônibus era reservado só para a gente. Quase o ônibus para a família. Então era assim. E aí foi no Ceará, de volta, que eu já estava com meus 15, 16 anos, a gente ia voltar para viver naquele lugar pequeno que era o Araripe, onde eu nasci. Onde você nasceu, né? Mas viver por 9 anos numa capital, embora pequena como a capital Boa Vista. Mas em desenvolvimento pleno, né? Sim, uma capital muito bonita. Ela, de certa maneira, é planejada, a ideia de construção dela foi planejada como Brasília, né? Eu lembro que ela tem um formato de leque, que segue ali do Rio Branco, o centro, e aí vai partindo as ruas. Então, é uma cidade em desenvolvimento. E embora eu estivesse saindo para o interior, foi uma mudança muito drástica. Então, a gente combinou, meu pai meu pai queria que a gente morasse lá onde a minha avó, a minha mãe também. Mas a gente não ia se dar bem num lugar tão pequeno, já os 4 filhos adolescentes. Então, foi uma luta que nós travamos. E já estudando, né? Quando é que começou a tua fase escolar? Quando é que você foi primeiro? Foi quando a gente decidiu viver em Juazeiro do Norte. Ao invés de Araripe, a gente foi viver em Juazeiro do Norte, que era uma capital, uma cidade um pouco maior,
embora do interior do Nordeste, né? 500 quilômetros de Fortaleza, fica José do Norte, conhecido como a terra do Padre Cícero, né? É, bem conhecida, né? Sim. E aí foi lá que teve uma mudança muito grande assim no sentido de educação. Porque os meus pais, eles não chegaram a concluir o ensino fundamental, né? Minha mãe, ela estudou até, quando nova, estudou, eu creio que até a 4ª série. E aí em Roraima, que ela decidiu voltar, já depois de os filhos criados, resolveu voltar a estudar um pouco mais. E aí terminou a 6ª série, já com uns 40 anos. Meu pai não chegou a terminar a 4ª série, embora eles peguem uma casa e construam do zero, sabe fazer os planos direitinho, mas não sabe ler com dificuldade e assinatura também com dificuldade, né? Então, a visão que nós chamamos de educação era de que tinha que terminar a escola que eu digo era o nível básico. E aí, quando a gente chegou no Ceará, mudou um pouco a realidade, porque a gente viu que tinha um nível médio também, né? É engraçado que, para muitas pessoas, isso é o normal, né? Estudar, fazer ensino fundamental, ensino médio e daí para frente. Mas não, para a gente era uma quebra de paradigma. E aí, a gente foi fazer o ensino médio lá no Ceará. E aí foi uma grande mudança, porque... Você conseguiu ver que tinha um além daquilo que você Tinha, podia porque ver. a gente imagina como o ensino do interior como precário. É precário no sentido de recursos, claro. Mas no sentido dos professores, a força que eles dão, incentivo, às vezes é até maior do que as capitais, porque a gente tem que lutar um pouco mais quando está no interior para competir em geral. A gente tinha concurso de redações, então tinha as escolas da capitais, que geralmente eram as escolas que levavam os prêmios. No interior tinha que se esforçar um pouco mais. Então tem esse estigma assim, mas lá eu me encontrei no ambiente escolar, que é a Escola Maria Amélia, que eu acho que até tem uma foto dela aí, em que os professores eles nos incentivavam de tal maneira que foi uma quebra assim para mim. Eu imaginava a educação, essa que passou. Essa aqui? Não. É isso daí. Aqui, né? São os muros da Escola escola. Dona Maria Amélia. Vou mostrar para a turma aqui. Ó. Olha que legal. A escola estadual de Chegar ensino na fundamental cidade, e você foi médio. matriculado aí. E aí Isso. tudo mudou. Essa escola que te deu uma visão do dá para ir além, né? Sim, dá para ir além. Eu lembro que tinha um concurso nacional de redação, que o prêmio era um prêmio no Mercosul, para viajar para algum lugar do Mercosul. E jamais ninguém participava, porque a gente já tem noção de que não vai ganhar, para que vai se inscrever? Aí os professores, não, se inscreva. E aí eu me inscrevi, não ganhei o prêmio, é engraçado, porque as minhas histórias, geralmente, eu não sou campeão de nada. Mas é como se fosse, porque aquilo vai quebrando o paradigma de mim, de participar, de construir alguma coisa nova. E foi lá também que eu digo que foi uma quebra na minha vida, porque foi a primeira vez que eu tive um contato com o computador, né? Até então não conhecia computador, não sabia para que servia. E lá tinha um laboratório de informática, embora eu lembro que tinha 5 ou 6 computadores, na época ainda era o Windows 98, uma coisa assim bem lenta, você clicava no site para abrir, ia tomar uma água, voltava depois para consultar a página. É verdade, cara, eu lembro bem disso. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com o computador e me apaixonei, assim, falei, como que é possível eu entrar aqui, me sentar aqui, conseguir navegar pelo mundo inteiro, descobrir coisas novas. Eu já amava os livros, né? Porque eu conseguia viajar através deles e eu lembro que tinha no centro, na cidade de Juazeiro do Norte, tinha um centro cultural, tinha algum banco lá, e eu ia de casa, caminhando toda tarde até o centro cultural, porque lá tinha uma biblioteca que tinha salas separadas para você ler, tinha uma sala de vídeo. Eu ia toda tarde lá para ler, porque eu começava a ler um livro e não queria parar. Esse negócio te fisgou, essa história de saber as coisas? Sim, fisgou, né? porque aí quando eu ia no centro cultural só para ler, descobri que tinha outras atividades, que tinha peças de graça, e aí me trouxe para essa outra vida que eu não conhecia e não tinha o horizonte que ela existia, né? E aí o computador ele foi fundamental, né? Quem conhece um pouco da minha história sabe que é fundamental na minha vida, não o computador, mas eu não sei como dizer, a tecnologia, ela me trouxe um horizonte profissional, pessoal, bem maior, que me fez chegar além, né? E aí, com o computador na escola ali, eu me voluntariei para ser monitor da sala de informática, gostava de ficar ali direto. E é um lugar que te fazia bem, não? Fazia bem. Porque os livros eram ótimos. Eu quando não estava na escola, levava livros, mas com o computador eu podia navegar por coisas, digamos, mais atuais, né? Os livros eles nos trazem coisas muito interessantes,
Mas eu entrando ali no computador, eu conseguia ver o que está acontecendo no outro lugar do mundo agora. É uma janela em tempo real para o mundo inteiro, né? Sim, Você entra nela e navega. E aí a diretora, vendo aquele meu interesse pela tecnologia, ela me indicou para fazer um estágio numa loja de informática que tinha no centro da cidade. E aí foi a foto um pouco mais embaixo ali, onde eu trabalhei num shopping, numa loja de informática, que foi quando eu comecei a desviar na questão profissional do que a família era, porque até então... Isso em Juazeiro. Né? Isso, nós víamos toda a geração veio da roça, e aí passou para a questão da construção, que foi meu pai, a geração dele, e aí veio uma geração nova que veio já trabalhar em coisas assim, como comércio, que eu trabalhei numa loja de informática, vendendo computador. E aí levava os manuais para casa, porque eu queria ler, queria aprender tudo que aquilo era possível. Aquilo foi uma fonte também para você de saber, né? Você fonte poder de ter saber, contato. de contato com o público também, de saber que as pessoas às vezes exigem coisas, e é interessante por isso também. E aí foi uma boa experiência na área de tecnologia que eu tive. Seus irmãos tiveram caminhos parecidos ou não? Sim, meu irmão hoje... Depois que eu decidi que a tecnologia ia fazer parte da minha vida, eu queria estudar ela, né? Claro. E foi aí que eu falei, estudar como? E aí que veio a noção do ensino superior, né? Que eu podia fazer o ensino superior. E eu queria fazer na área de tecnologia. Eu cheguei a fazer vestibular para a área de humanas, né? Que tinha uma universidade pública em Juazeiro. Mas tinha área de humanas, geografia, história, direito. E eu cheguei a fazer para engenharia. Mas eu não passei na época, né? Porque o vestibular é muito concorrido, escola pública, embora os professores se esforcem para dar o conteúdo, às vezes não é possível pelas realidades normais. Claro. E aí eu decidi que queria estudar tecnologia. Não tinha na região. Até então, os meus irmãos continuaram seguindo, sim, os estudos, no sentido de passar para o ensino médio. Os meus irmãos ainda estavam no ensino fundamental nessa época. E aí eu decidi que queria estudar tecnologia, mas como se na região não tinha um curso de tecnologia, e eu queria estudar aquilo que não tinha ali. É como se você hoje, não sei, tiver... Eu não consigo imaginar outra realidade hoje, mas você quer estudar medicina numa cidade que fica a 500 quilômetros do centro. É quase a mesma coisa. E tecnologia ainda mais complicado, porque exige que a faculdade tenha recursos mais atualizados, né? E aí eu decidi que tinha que sair do lugar que eu estava para poder correr atrás do sonho que eu queria, né? E até então você morava com seus pais? Morava com os meus pais, trabalhava, ajudava em casa, 7 pessoas lá ainda na mesma casa. E aí eu decidi que eu tinha que me mover, fazer alguma coisa. Então, como eu já tinha essa experiência de meio que andarilho, né? De se mover, você já tinha experiência, mas sempre com a sua família, né? Sim. Aí foi uma coisa dos 18 anos também, né? Quando você está nessa idade, você se arrisca um pouco mais. E aí eu falei, não, eu falei para minha mãe, cheguei um belo dia e falei, mãe, eu consegui um trabalho em Fortaleza. E aí eu tenho que ir para lá. Consegui um trabalho, se eu conseguir um trabalho, eu tenho onde ficar, consigo alugar qualquer coisa. Minha mãe falou, meu filho, vá atrás do seu sonho. Mas chegando em Fortaleza, tinha curso de tecnologia, mas era muito concorrido. E ainda mais com as condições que eu tinha de educação, não conseguiria passar. E aí eu tinha que voltar, né, então, para casa. Mas aí eu lembro que chegando na rodoviária de Fortaleza, eu disse, não vou voltar para casa, não é possível. Eu já caminhei até aqui, tomei uma decisão drástica, que foi sair de casa. E, sabe, aquele momento que você está ali, em frente a um... É um ponto de decisão, né? Ou você vai para a esquerda... Que caminho que você vai seguir? Aí eu decidi, de uma hora para outra, comprei a passagem para São Paulo. Até então não tinha ideia nenhuma de vir para São Paulo. Porque eu falei assim, eu quero ir para um lugar mais longe, que eu possa estudar tecnologia. Sério? Eu lembro de ter entrado no sites e procurar, né, onde é que era fácil estudar tecnologia. E aí todos os resultados me traziam para São Paulo, né, logicamente. Claro. Então eu falei, vou para lá. E vim, 3 dias de ônibus, 3.000 quilômetros. Você comprou uma passagem e veio, cara? Comprei passagem e veio. Sem planos? Com quase metade do dinheiro que eu tinha disponível, eu comprei a passagem e veio. Sensacional. Sem planos nenhum. E aí, nas redes sociais, eu descobri que tinha um amigo aqui em São Paulo, de muito tempo, fazia uns 6 anos que a gente não se comunicava, e ele estava aqui em São Paulo, trabalhava numa locadora de vídeo, um trabalho bem precário também, morava na República com mais uns 6 rapazes. Falei, olha, você me abriga aí por umas 2 semanas até eu conseguir me virar por aqui. Ele falou, olha, quando ele me falou, né, que eu perguntei para ele, eu vou para São Paulo, aí tem curso de tecnologia? Tem trabalho? Ele falou, trabalho tem. Duro, mas tem, para quem não tem qualificação. E curso aqui superior é o que mais tem. Que não falta. É o que não falta. Eu falei, pois então eu vou para aí.
E aí, chegando em São Paulo, foi mais uma mudança de paradigma, né? Foi uma semana depois que eu liguei para minha mãe dizendo que estava aqui. Ela não sabia antes de você vir. Você não foi Não combinado sabia. com a sua família antes. Não foi. Para eles, você estava em Fortaleza. Sim, estava em Fortaleza. E ela estranhou que eu não tinha ligado há uma semana para ela, né? Ela falou, eu estranhei que você não tinha ligado há uma semana. Meu filho, mas você já está aí, o que eu posso fazer? É só lamentar, chorar um pouquinho aqui por isso. Mas, não, ela brigou um pouquinho, né? Me puxou a orelha. Mas eu já liguei para ela porque eu tinha uma semana arranjado no trabalho, né? Então dava para dizer que eu tinha uma segurança. Era um trabalho precário também. Fui vendedor na 25 de março, lá. Trabalhei no Shopping Oriental, vendi coisas na rua. E aí, como eu tinha feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, lá no Ceará ainda, não sabia para que usar aquilo, né? Fiz por fazer, porque a escola era de graça, a inscrição. E eu cheguei a tirar uma boa nota, mas não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí, chegando em São Paulo, eu resolvi que, como eu queria estudar tecnologia, mas eu saí de Juazeiro querendo estudar computação. E aí, chegando aqui, tem sistemas de informação, ciência da computação, muitas processamento opções de dados. O que eu ia fazer? Aí eu lembro até hoje que comprei aqueles guias de estudantes que tem nas bancas que falam o que serve o curso, que o profissional que é formado ali. Aí eu decidi fazer sistema de informação. E eu tinha 5 opções na época para bolsa de estudo. E aí eu fui me candidatando conforme a lista das melhores faculdades, né? Primeiro lugar, a primeira faculdade que estava naquele guia lá, falando que eram as melhores. E aí aconteceu de eu me matricular na Universidade de Mackenzie, que era a melhor daquele ano, e passar logo de primeira. Agora, você não passou logo de primeira, você passou em primeiro. De primeira. É um pouco diferente, de primeiro e em primeiro. Sim. Eu estou vendo aqui, você publicou o teu resultado do ProUni aqui, cara. Sim, aí eu lembro que eu não sabia o que era a instituição, né? Mackenzie é uma grande instituição de ensino, em termos de estrutura e de nome, né? Tradicionalíssimo. Eu lembro dela, assim, naqueles testes que a gente faz no ensino médio, para vestibular, pré-teste, que a gente vê os nomes das universidades em cima, assim, eu lembrava dela, assim. E aí eu não tinha noção do que era, né? Até a primeira vez eu entrar naquele campus, ver aqueles prédios enormes, pessoas ali buscando conhecimento, foi uma coisa, assim, que falei, nossa, onde que eu tô? Me realizei ali, assim, nos primeiros dias, e até hoje estou realizado de ter estudado lá. Foi uma experiência incrível. E aí... Você fez o curso de Sistemas de Informação no Mackenzie? Sistema de Informação, 4 anos. Hoje eu formei no ano passado, no meio do ano. Fui bacharel. Consegui trazer minha mãe para a formatura. Eu acompanho essa história de longe. Você... E mais uma vez é aquela coisa, né? É o suficiente? Não, eu achava que não era. É porque o conhecimento me fascina, a educação, não só a educação formal, o conhecimento, que eu costumo dizer, essa coisa de estar sempre em busca de algo. E para isso a gente precisa de um guia, né? Então acaba que sendo o ensino formal um caminho muito legal, porque tem pessoas que te guiam naquilo. Então, estou continuando estudando, hoje estou fazendo pós-graduação em docência no ensino superior, porque eu sempre quis ser professor antes de tudo. Esse é o teu sonho, ser professor? Sim, ensinar sim. as coisas que você sabe. É engraçado, as pessoas falam assim, você quis ser professor e foi estudar tecnologia? É como se o professor tivesse uma formação assim específica, né? Faculdade de professor. Não, o professor é um perfil, né? Uma coisa de querer, é meio que um dom, né? E isso é uma coisa boa e ruim. A minha professora da pós diz assim, às vezes usam essa questão do dom para te pagar pouco, né? Porque você é um dom, você não pode cobrar por ele. Mas é bom porque a pessoa realmente tem que ter para poder ensinar. A Dirlene está aqui, está te fazendo uma pergunta que eu acho que é pertinente agora aqui. Ela pergunta para você, Cláudio, olhando para trás, você pensa em ajudar os jovens como você, que estão sempre se esforçando em superar os desafios, as dificuldades que a vida impõe? Sim, sim. Aí mesmo no blog eu tenho uma área que eu falo sobre esse meu envolvimento social, até mesmo com a região lá que eu vivi, numa outra aba do blog. E eu sempre estou participando lá da escola onde eu estudei o ensino médio, a Escola Maria Amélia, na doação de livros eu fiz no ano passado um concurso que era um concurso de redação sobre os 100 anos que o município estava completando. Então, eu incentivei os alunos a desenvolverem textos, e os alunos do ensino médio a expressar isso através de desenhos. Eu levei alguns prêmios daqui de São Paulo para que eles pudessem participar. Dei uma palestra, falei a minha história. Eu recebi um reconhecimento da escola por sempre estar apoiando eles, né, de alguma maneira. Então, eu tenho um vínculo muito forte, primeiramente com a realidade que eu vivi, né, que foi a escola. Mas eu penso sim em expandir isso. E é por isso que eu acho que a área de educação é uma área que eu consigo atuar mais e atuar nesse foco que ela fez a pergunta, de conseguir incentivar mais jovens
E você faz isso espontaneamente, porque inclusive a forma que a gente se conheceu foi um pouco dessas suas atividades. Só para vocês saberem, o Cláudio, eu não me lembro exatamente, mas um dia acho que eu recebi uma mensagem tua, ou alguma coisa assim, ou alguém encontrou um site que você fez com um sumário do que era o TEDx no Brasil, e ele fez isso por livre, espontânea vontade, um trabalho brilhante que a gente acabou depois incorporando na comunidade do TEDx no Brasil. Isso é meio curioso mesmo, né, cara? Você se projeta em cima dessas coisas. Eu sou curioso. Isso é bom e ruim, né? Porque, às vezes, a gente ultrapassa algumas regras básicas, né? Como foi o caso do trabalho que eu fiz. Eu fui buscar informações sobre o TEDx, que eu me encantei com o formato, assistia muito às talks. Então, fui buscar informação. Eu encontrava muita informação em inglês, embora eu tenha um nível de conhecimento em inglês até razoável, mas eu sentia... E as pessoas, assim, como eu, foram buscar essas informações. Como que elas podem chegar até isso de uma forma mais fácil? E aí eu fui lendo, o que eu ia lendo, eu ia traduzindo de uma maneira fácil de entender. E aí foi quando eu falei, olha, eu cheguei a traduzir tal coisa, eu tornei mais fácil isso daqui para entendimento, aí enviei para vocês. E aí depois eu fui saber que tinha todas as regras de como fazer. Mas sim, eu sou curioso. Desde pequeno, aquela coisa que todo mundo faz, que é desmontar tudo e montar de novo. Mas também de pesquisar, de buscar um outro sentido para aquele mesmo conhecimento que existe, de tornar mais fácil a maneira que as pessoas veem as coisas. Isso é muito de professor também, né? Porque a gente estava numa discussão no curso, inclusive, sobre essa questão do professor ser sempre um aluno, né? Nunca deixar de ser um aluno, no sentido de se colocar no lugar do aluno, saber de uma maneira mais fácil, que nem todos aprendem da mesma maneira. Então, se você explica uma coisa, nem todo mundo vai entender daquela forma, então você pode chegar por outro caminho, né? Para que o aluno chegue àquele conhecimento. Então, você tem que ter esse senso de descoberta, de procura. Se não foi por aqui, pode ir para outro lugar. Se não chegou aqui, pode pegar outro atalho. Então, acho que isso é um traço da minha personalidade. E o seu comportamento, a sua iniciativa, eu acho que ela ensina muitas pessoas. Não é só a sua história que você carrega. Você já começa a influenciar uma série de pessoas. E essa história da nossa aproximação, ela é um exemplo típico, né? Porque é verdade que a gente, agora lembrando melhor o que você está comentando, é verdade que a gente se conheceu em cima de um trabalho seu que, teoricamente, quebrou algumas regras, mas eu vejo o seguinte, regras que são feitas para qualquer tipo de moldagem de pessoas como você e pessoas que usam regras desse tipo para tentar inibir qualquer tipo de trabalho como o seu, são burras, porque as regras são burras e as pessoas também, porque é evidente que a tua trajetória ela fica tão transparente naquilo que você faz e que ela fala por si só. Pessoas como você não podem se sujeitar a regras burras e pessoas que aplicam as regras de forma burra. Estou fazendo uma autocrítica aqui total à estrutura que está montada e que você tão bem penetrou e adicionou um valor enorme a ela, né? Aqui do TEDx no Brasil. De fato é isso mesmo. Movimentos quaisquer que forem para o bem precisam de pessoas pessoas com você contribuindo, né? Então, qualquer tipo de regra ou aplicação que afaste você disso ou que iniba você disso é burra, muito burra. E o que eu achei legal é que essa questão também de vocês, quando vocês chegaram para mim e falaram, olha, Cláudio, não pode ser exatamente assim, mas vamos usar isso que você faz para tornar a coisa, adaptar ela ao que é exigido. Então é isso, não é você chegar e dizer assim, não pode ser assim, mas vamos aproveitar esse de bom que você trouxe e transformar ele para que é exigido pelo menos num certo padrão. Claro. Então é isso também, é como você abordar, você nunca dizer que não é assim, mas vamos usar o que você fez e transformar conforme é exigido aqui num certo parâmetro. Claro. E a gente discutiu também na pós, engraçado que vem as ideias, que é essa questão dos manuais, que chega a ser as regras, né? Tem um autor lá que a gente leu que falava sobre isso de deixar os manuais de lado, porque o que acontece é isso mesmo, o manual acaba sendo um método de perpetuação. Exato. Se usado para coisas adequadas, sim, é ótimo. Mas... Olha, pelo manual, cara, você devia estar em Juazeiro ainda. Se você seguisse o manual, a sua vida não passaria por aqui. Ela estaria em Juazeiro ainda. E é engraçado que olho para trás assim e eu não consigo ver. A gente que vive as realizações não consegue ver como as pessoas recebem. Por exemplo, quando eu conto isso, parece que foi uma coisa atrás da outra, mas não, teve intervalos grandes,
vivências muito grandes de um tempo para outro, né? E hoje eu me olho assim, eu estou trabalhando numa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Você hoje é funcionário da IBM, né? Sim, entrei na IBM em 2009, hoje estou lá na área de engenharia de software. Obrigado ao meu gerente que deixou eu sair lá do trabalho. Você fugiu hoje de lá para vir conversar com a gente. Pô, se ele não, como é que ele chama? É o Anderson. É o Anderson. Anderson, se você não fizesse isso, cara, olha só a riqueza dessa história que a gente precisa espalhar aqui. Pô. Obrigado. Eu cheguei pro Anderson e falei que ia fazer. Ele falou, cara, vai. Ele é muito legal, o Anderson, gente boa. E aí é uma vivência que quando eu falo é melhor para mim quando eu falo do que as pessoas quando ouvem eu acredito. Mas cada um recebe de uma maneira diferente, mas para mim é muito bom contar porque eu revivo cada lembrança na cabeça, cada momento passado e é muito legal. Felipe está aqui perguntando para você, Felipe Duarte, como que você, Cláudio, entende que as suas motivações e os objetivos foram essenciais para a sua superação? Você superou a situação da tua região, da tua família, do histórico que você tem. Enfim, você superou um monte, mas continua superando, porque a gente acompanha as suas trajetórias, as suas viagens, enfim. Como é que você vê isso? Os objetivos, eu acredito que são essenciais, porque é como a utopia, né? Tem muita gente que, quando fala de utopia, pensa em algo ruim. É engraçado que, quando eu ouvia isso, me lembrava algo ruim, até que eu decidi pesquisar um pouco, né? Então, eu acredito que os objetivos de vida da gente, como pessoa, como sociedade, devem ser, sim, um pouco utópicos. Porque, assim como eu vi um vídeo do Galeão, um autor latino, falando sobre uma conversa dele com outro autor argentino, falando sobre a utopia, né? Que ele falava assim que algum jovem numa universidade, num congresso, perguntou para ele definir utopia. Ele falou, olha, utopia é como um horizonte que eu olho, eu sei que eu não vou alcançar nunca, mas que ele me faz caminhar. Então, eu acredito que os objetivos que nós traçamos são essenciais, porque eles nos fazem caminhar, e devem ser um pouco utópicos, porque eu acredito que o caminhar é mais importante do que a chegada, né? É como a felicidade. Imagina se todo mundo tivesse a felicidade plena, é uma coisa que não vai acontecer, é utópica, mas todo mundo deve caminhar para isso, né? Claro. Então, os objetivos, eu sempre faço objetivos desde daquela virada de ano, quando a gente faz os objetivos no papel. Eu lembro, falando nisso, eu lembro de um caderno que eu encontrei há pouco tempo, remexendo algumas coisas, e que quando tinha 14 anos eu escrevi, né? Dentro dos 3, 5, 15 anos, o que eu queria para a minha vida. E tinha umas coisas assim absurdas, né? Que eu olho para... Por que eu queria isso? Eu lembro que com 14 anos, tinha lá na minha agenda que em 2015 eu queria assistir o show da Laura Pausini. Olha que legal. Olho, bom gosto você tem. Eu não sei se as pessoas que estão aqui sabem quem é a Laura Pausini hoje, mas, enfim, ótimo gosto. Sim, cheguei a aprender um pouco de italiano, ouvindo as músicas dela, então é interessante. E aí tinha objetivos que eu já alcancei, que era conseguir me formar, graduar. Não tinha colocado o objetivo da pós-graduação, e hoje eu já tenho ele, é engraçado como as perspectivas mudam. Tinha o objetivo de conhecer a Itália. Eu acho que era por causa da Laura Pausini, mas eu consegui já conhecer a Itália, pelo menos Roma. Vai conhecer a Laura Pausini, pelo menos? Não conheci. Ainda não. Então, essa coisa de objetivo é, sim, importante. Tem pessoas que são mais além disso, que falam que você tem que olhar todo dia. Mas eu acredito que os objetivos eles têm que estar dentro de você. Eles podem ser externalizados, mas só externalizados eles não são suficientes. Eu acredito que eles têm que estar dentro de você. Você pensar no futuro, mesmo que você esteja vivendo agora, pensar no futuro não é vivê-lo, e sim ter uma perspectiva do que você quer e aonde você quer ir além daquilo, né? O Rubens está aqui, está primeiro dizendo que a tua vida parece uma lição para aquelas pessoas que ostentam muitas coisas, né? Porque de fato você traz a tua história com uma humildade fantástica e as tuas conquistas também, que não são pequenas, né? E tá te perguntando qual que foi o teu maior desafio que você enfrentou para conseguir realizar esses sonhos que você realizou até aqui. Foram muitos, né? Mas dá para lembrar algum que foi marcante? Sim, é engraçado que o maior desafio que a gente tem, ele sempre está dentro de nós mesmos. E foi assim comigo, eu acredito. Que foi a questão da resignação, né? Que vem, no meu caso, vem da sociedade para mim, que era, olha, sempre foi assim, sempre será. O seu pai foi pedreiro, o seu avô foi trabalhador rural. E não que você tenha que ir além disso.
mas que você pode também ir além disso. Isso é imposto pela sociedade no sentido de continuidade. A sociedade é uma coisa absurda nesse sentido, de continuidade de coisas. Em alguns aspectos é bom, em outros nem sempre. E no caso de vida, eu tive que vencer essa resignação dentro de mim, primeiramente, de achar que eu tinha um certo limite na vida, de questão de perspectiva, e não é que eu tinha um limite e era ciente dele, é que eu não era ciente de que ele existia. Depois que o conhecimento vem de que existe algo além, a gente sabe que aquela barreira estava ali. Então, acho que eu tive que vencer, o maior desafio foi a resignação pessoal, que vem da sociedade e entra na gente de uma maneira absurda. Assim. A Larissa está aqui e tem uma pergunta para você. Ela te considera um cara resiliente, assim, perseverante, né, para superar tantos fatores. Que fatores você considera que foram essenciais na construção dessa tua capacidade de superação? Você é resiliente? Você é um cara que fala, eu quero isso, eu vou atrás. É lógico, né? Porque senão você não compraria passagem para vir para São Paulo e avisar sua mãe uma semana depois. Sim, eu acredito na resiliência e nessa flexibilidade que eu tenho, porque até hoje as pessoas me perguntam assim, e aí, quais são os seus planos aqui para frente? Você quer comprar uma casa em São Paulo? Eu falo, não, eu não sei nem se eu vou ficar em São Paulo a vida toda. Então, eu tenho essa resiliência como característica no sentido de não acomodação, né? De saber que os desafios vão vir, que eles vão exigir que eu me dobre de alguma maneira e que até eu mesmo vou buscar esse desafio se eles não vierem. Então, eu sou resiliente nesse sentido de adaptação às situações e não só adaptar elas, mas de olhar para elas e aprender algo dali. Acho que é o melhor, assim, não só você ser resiliente no sentido de flexível, porque você enfrentou alguma situação, mas você refletir sobre aquela situação que você enfrentou, para que aquela resiliência não seja só uma característica meramente de ação, e sim de personalidade. Nessa tua trajetória, a Franciele está perguntando quais foram as características, os valores, aquilo que você desenvolveu em você bastante nesse período todo. O que você acha que em você nasceu com força grande, em termos de valores, de habilidades, de características? Sim. Tem algumas coisas que as pessoas perguntam, às vezes, no sentido, quando eu falo também história, no sentido de assim, como que você construiu um objetivo que era maior do que a sua família já tinha enfrentado e que é que você conhecia, se os seus pais não viveram isso? É porque eu acredito que para passar alguma lição, para passar alguma coisa, você não precisa ter vivido aquilo. Porque nem sempre os ensinamentos, os aprendizados vêm daquelas situações. Por exemplo, meus pais, eles não chegaram a estudar, terminar o ensino fundamental, mas eles conseguiram me passar, de alguma maneira, aquilo. A importância disso. Sem falar. Porque hoje em dia você pode falar para o seu filho, filho, tem que estudar. Você tem que chegar no ensino fundamental, fazer uma faculdade, você pode falar, mas meus pais não tinham essa noção. Então, como que eles conseguiram me passar uma vontade de ir além, que é uma coisa que eles não conheciam? Então, eu acredito que é isso assim que eu tive, que eu recebi, essa educação que eu recebi dos meus pais, não de educação no sentido de ensinamento formal, de educação formal, mas no sentido de vida mesmo. Como é que você vê o Cláudio, pegando aqui a pergunta do Juliano, como é que você vê o Cláudio daqui a, sei lá, 4 anos? Como é que você se vê? Você quer ser professor, você já falou. Você já está ensinando um bocado de gente, né? Você ensinou um bocado, onde você tem passado, eu acho que você tem deixado um rastro de ensinamento. A tua história deixa isso, compartilhando ela, mas onde é que você se vê daqui, sei lá, 4 anos? Eu me vejo continuando aprendendo, formal ou informalmente, e eu quero estender assim, essa ação que as pessoas dizem que eu tenho sobre as outras de alguma maneira, no sentido social mesmo. Então, eu me pego, às vezes, tendo pensamentos de ideias que posso... Porque, às vezes, é como eu estava falando, essa coisa que é imposta a você, né? Que, às vezes, a gente vê pessoas que fazem grandes coisas que elas não queriam que fossem grandes coisas. É o caso do Gustavo Reis, que falou aqui... Gustavo esteve aqui. Sim. Ele fazia o que ele gostava e o que ele queria para poucas pessoas e se tornou uma coisa grande. Então, o que eu espero fazer que isso que eu trago para as pessoas quando eu falo, que atinja mais pessoas, e até na vida delas mesmo. Então, algum projeto que eu quero enfrentar, que eu queira construir, eu acredito nisso, mas não tenho nada na minha cabeça formado ainda, porque
eu estou ainda num momento de construção, de educação formal que está me exigindo um pouco mais de tempo, né? A Su Pellegrini está aqui. Ela pergunta para você: em algum momento você teve dúvida entre ficar perto da sua família ou ir atrás dos seus sonhos? O que levar em conta quando essa dúvida surge? E você tem que entender que a maioria das pessoas que estão com a gente nessa série são pessoas que estão numa idade de entrada no mercado de trabalho, jovens estão saindo dessa fase de estudos universitários, entrando no mercado de trabalho, portanto é um momento de decisão importante, né? O que dá para levar em conta quando essa dúvida entre ficar perto da família e se projetar para o mundo surge? Como é que foi para vocês? É engraçado quando eu falo assim que eu deixei minha família, parece que eu abandonei eles atrás, né? Não, porque como a gente viveu muito tempo se deslocando, às vezes a gente encontrava parentes que a gente não via há 10 anos e parecia que a gente tinha visto na semana passada. E é coisa de nordestino também, né? Essa proximidade. Os laços são fortes. Né? Isso, você conhece uma pessoa um dia, parece que você conhece a vida toda. Então, faz 1 ano e algum tempo que eu não vejo minha família toda, né? Minha mãe eu consegui trazer na minha formatura, no meio do ano passado, com a minha irmã. Mas a minha família toda faz mais ou menos 1 ano. Então, quando eu chego lá, e até mesmo quando eu falo por telefone, parece que eu estou ali no dia a dia, porque a gente continua se comunicando da mesma maneira. Quando eu falo com minha mãe, parece que eu estou ali do lado dela. Então, eu acredito que para o jovem, como você falou, que está agora nesse momento, que eu tive ali nos 18, 19 anos, que eu ainda vivo a cada dia, em que pessoas com 40 anos devem viver, isso é muito característica pessoal, né? Não chega a ser de idade, mas o jovem realmente tem mais isso. Então, acredito que essa escolha ela não deve partir do momento do externo. A decisão que você deve tomar de sair de casa porque você tem uma oportunidade em outro lugar. E sim, porque o que aquela oportunidade vai te trazer para a sua vida. Não só como profissão, não só como dinheiro, mas o que aquela oportunidade vai te agregar na tua vida. E eu acho que isso deve ser o principal foco e não a questão de carreira, de que eu vou chegar ali e posso chegar mais cedo a um certo ponto da minha vida profissional. Porque se a gente olhar só a vida profissional, eu acredito que a nossa pessoa acaba ficando. Tem gente que fala, né? Você tem a sua vida profissional, você tem a vida pessoal. Mas se você tratar elas de maneira totalmente diferente, uma hora ela vai se desvincular e você vai ter que escolher viver uma ou outra. Conheço pessoas que vivem só a sua vida profissional e eu não as vejo tão felizes como pessoas que vivem plenamente essa coisa grudada, digamos assim, da vida pessoal e profissional junta, em questão de que decisões que eu tomo profissionalmente me afetam na vida pessoal. Então, por que eu vou fazer uma escolha só baseada na vida profissional, no sentido de que eu vou construir uma carreira e tal, e a minha vida onde fica nisso? O Brasil está passando por um momento de, enfim, muitos protestos, né, manifestações, greves, hoje mesmo em São Paulo, enfim, que atrapalham um pouco. Eu cheguei aí na Avenida Paulista, Você acho foi que num teve desses? a quinta-feira, um protesto muito reprimido, né? E eu cheguei na segunda-feira depois desse protesto na Avenida Paulista. Você chegou aí lá. Pintei minha cara, fui lá protestar também. Agora, de alguma forma, a sua trajetória, cara, ela é um manifesto, né? Mais do que um protesto contra qualquer coisa, ela é um grande manifesto de vida, de exemplo, né? Você se sente assim, não? Não, é engraçado isso. Quando eu tive contato com algumas pessoas que eu achei que elas eram grandes realizadoras, como o Gustavo Reis, a Ana, que eu admiro muito, e o Andolfi, que tem a questão do Me Salva, eu também acreditava nisso, que a pessoa se sente mais, assim, de alguma maneira, como você me perguntou, mas a gente não tem noção, porque a gente está vivendo uma vida, né? A gente não está sendo um espectador dela, a gente não está olhando por fora, como as pessoas que estão me ouvindo agora têm essa sensação de que uma vida nossa, de realização. Engraçado que não, a gente vive a vida como qualquer outra pessoa. E o que a gente constrói, as decisões que a gente toma, a gente não tomou como espectador, né? Foi como ator, então a gente às vezes não tem essa noção. Fantástico, cara. Cláudio, eu queria te agradecer assim, imensamente você poder ter compartilhado esses minutos com a gente, inspiradores, né? É óbvio que no primeiro contato que eu acho que a gente já teve com você, deu para ver a essência que você traz, né? E poder compartilhar isso com as pessoas, principalmente com os jovens que estão com a gente nos diversos programas que a Educatis tem, junto com outras empresas, junto com a Natura, nesse caso, eu acho que isso serve de como uma grande inspiração para essas pessoas, né? Olharem que trajetória batalhadora que você tem
e aonde você está chegando pouco a pouco. Né? Fantástico, cara. Queria te agradecer imensamente. Obrigado. E uma mensagem mais assim voltada para as pessoas em que a Natura, como patrocinadora desse webcast, leva até essas pessoas mais jovens, dessas que estão tentando entrar no mercado de trabalho de alguma maneira, é que eu já participei de muito processo seletivo de trainee, inclusive. Então, quando a gente está lá, eu tinha muito essa noção, olhava para a empresa e me via assim, como que eu estaria aqui, não só como profissional, mas como pessoa também. Então, é levar sempre, para você que está entrando agora no mercado de trabalho, que está tendo que fazer escolhas um pouco complicadas porque elas vão refletir anos à frente, é isso, não desvincular a sua vida profissional da pessoal, fazer escolhas profissionais como pessoa. Né? É isso. Obrigado. Sensacional, cara. Deixa eu trazer a Iracema aqui. A Iracema tá aí no chat com a turma. Oi. Nem a greve segura esse menino. Não, o pessoal tá aqui inspiradíssimo. Super chat bombando aqui, comentando a inspiração que traz uma história como essa. É uma história para ser compartilhada e escutada e refletida, né, Ira? E o que a gente estava até no chat conversando é o quanto são histórias que a gente não tem acesso, não dão o ibope que muitas dão, né? Eu acho que não é uma realidade que se conta como se deveria por aí. Não, a gente conta. Tem Então, problema. Tem problema, nós contamos. contamos aqui mesmo. Trazemos o cara aqui, ó, bicho, retado, cabra da peste aqui, ó. Muito bacana. Bicho aqui vem aqui e dá um nó na nós. Muito bacana. E traz um tremendo aprendizado, né? Essa passagem que rapidamente eu comentei, acho que serviu muito de aprendizado para nós aqui, para uma comunidade maior que está ao redor da gente e que de fato ficaram de joelhos com a tua iniciativa e não poderia ser diferente, cara, porque ela é brilhante. O que temos pela frente, Iracema? Então, dando continuidade às inquietações aí, a gente na semana que vem, nesse mesmo horário, quintas 15, tem 4 jovens inquietos que fizeram um blog com esse nome, que são ex-trainees da Natura. A gente vai ter 2 Brunos, o Bidóia e o Junqueira, o Rafael e o Thiago, falando um pouco dessa experiência, um pouco da trajetória deles. Eles viveram o que vários jovens que estão nos vendo aí estão vivendo e hoje foram, né, tão efetivos na Natura e criaram um canal de expressão que eles vão compartilhar um pouco com esse nome sugestivo. Os Inquietos. Os Inquietos. Beleza. Muito obrigado, então. Obrigada e obrigada, Cláudio. Obrigado, viu, Cláudio, de novo, cara. Obrigado a você, Maurício. Obrigado, Iracema. E obrigado a quem está me assistindo pelas perguntas e por ter me ouvido. Muito obrigado. Isso aí, meu velho. Obrigado. Olha, a nossa programação segue. Hoje a gente tem uma série de programas, como toda quinta-feira. E semana que vem os Inquietos vão estar aqui também contando a história deles. Não perca. A gente se vê, então, no próximo episódio. Um beijo para todos. Até lá.